403 a.C., o maior exército que Atenas já tinha montado e enviado para fora da Grécia, está preso numa cidade que foi lá para conquistar. E lá ela não consegue fechar o cerco do inimigo, perdeu batalhas importantíssimas e os seus generais estão discordando sobre tudo. Os soldados estão doentes e as provisões estão acabando. E eis que chega um eclipse lunar. Os adivinhos disseram que era um sinal dos deuses e que o exército não devia se mover durante 27 dias. Nícias, um dos generais atenienses, acreditou e esperou. E esses 27 dias foram tempo suficiente para os siracusanos conseguirem fazer um movimento militar importantíssimo que foi decisivo para o fracasso ateniense nessa empreitada. Esse é o livro 7 da História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. É um livro, é o 7º livro, que vai falar sobre esse desastre ateniense. O livro que Tucídides mesmo diz que vai ter o maior evento da guerra até então. Um evento que vai ser brilhante para os vencedores e o mais funesto para os perdedores. Bem-vindos ao Livrosofia, meus amigos. Meu nome é Ramon e esse é o 7º episódio da nossa série. Hoje não vai ter virada, hoje não tem uma reviravolta final, tem uma derrota completa e que, assim, felizmente foi narrada com bastante precisão. Mas antes de tudo, onde é que a gente está no meio disso? Nós estamos já com 18 anos de guerra. No livro 6, o anterior ao 7º, Atenas ela tinha votado pela maior expedição naval da história para conquistar a ilha da Sicília. Isso sem conhecer bem a ilha, movida praticamente só pelo entusiasmo de um cara chamado Alcibíades. E antes da frota zarpar, houve assim um escândalo gigantesco de cunho religioso que deixou Atenas assim em modo histérico. As estátuas do deus Hermes, elas foram violadas, mutiladas, vilipendiadas. E dentro dos acusados de ter cometido isso, Alcibíades estava entre eles. E quando a ordem chegou para ele voltar e ser julgado, porque ele já estava na Sicília, ele não voltou para Atenas, ele fugiu para Esparta. E chegando lá, entregou todos os planos atenienses. E nesses planos, ele deu também 2 conselhos para os espartanos. O primeiro era para enviar um general experiente, que conhece o modo de operar ateniense, lá para Sicília, para reorganizar, ajudar os sicilianos. E também para dominar uma região, Decélia, eu acho que é o nome da região, lá dentro da Ática, que é a península dominada por Atenas e seus aliados, para de lá, dentro do território ateniense, fazer incursões e incomodar ela por dentro. E os espartanos fizeram exatamente isso. Então, o livro 6 termina com a expedição ateniense quase fechando o cerco sobre Siracusa e o general espartano Gílipos chegando no último momento, quando o cerco estava prestes a se fechar. Ele meio que atravessou aquela última brecha para reorganizar a defesa de Siracusa. Aí o livro 7 começa com os dois lados olhando um para o outro dentro do porto de Siracusa, sabendo o que é que ia acontecer, porque só um de lá, só um lado iria sair vivo dali. Então, assim, quando Gílipos, o general espartano, chegou lá em Siracusa, ele não trouxe um exército, ele não trouxe reforços, trouxe poucos homens, mas trouxe o ativo mais importante para os siracusanos, que era o quê? A liderança, a disciplina, o planejamento. E a primeira coisa que ele fez foi retomar a iniciativa terrestre. Os siracusanos tinham tentado várias vezes construir contramuralhas para exatamente bloquear o avanço ateniense. E tinham perdido. Mas com Gílipos, experiente, a dinâmica começou a mudar. Ele começou a organizar os siracusanos, iniciaram a construção de contramuralhas que os atenienses não conseguiram impedir a construção dessas contramuralhas.
e meio que cortou a possibilidade de Atenas fechar o cerco pelo norte. Mas o que realmente assim definiu o livro 7 foi o que aconteceu em mar. Vejam, os siracusanos, eles não eram potência naval, não nada comparado a Atenas, mas eles perceberam que num porto fechado, que era o caso do porto deles, um porto pequeno e fechado, as regras de combate mudavam, porque não havia espaço para manobrar. E a batalha naval, ela meio que findava virando uma batalha de infantaria, só que em cima da água, porque as naus ficavam tão apertadas umas na outra, sem espaço de manobra, que era como se fosse assim quase que uma batalha em terra. E percebendo isso, eles fizeram adaptações em suas naus exatamente para otimizar essa questão. E essa estratégia foi genial, que permitiu a eles ganharem de Atenas. Liga aí. Atenas era a frota mais poderosa do mundo grego e estava sendo derrotada dentro de um porto por uma cidade que nunca foi potência marítima. Tucídides ele vai descrever aquilo, como aquilo abalou o psicológico ateniense. Ele diz que quando os homens são vencidos no que julgam ser os melhores de si, né, o que sobra da confiança deles colapsa mais do que se nunca tivesse tido aquela confiança. Ou seja, perder no ponto que eles eram considerados fortes, destruíram mais do que eles perderem naquele ponto que eles se consideravam fracos. Mas aí, pouco tempo depois, chegou o reforço de Atenas. O general Demóstenes ele foi enviado para lá. Demóstenes foi justamente aquele general que bolou aquele plano, que acabou capturando lá, erguendo uma fortaleza em Pilos, que acabou capturando vários soldados espartanos. Isso aí tá no livro 4. Se você não viu, vá lá ver. Então ele veio com mais 73 naus e mais 5.000 soldados, os hoplitas, que eram uma força tão grande quase quanto a expedição original, a inicial, né? E os siracusanos meio que entraram em pânico. Demóstenes, quando ele chegou, ele avaliou a situação e Tucídides conta que ele concluiu que a única forma de resolver a guerra era tomar uma região chamada Epípolas, que era uma região bem alta, num planalto acima de Siracusa. Porque quem controlasse essas epípolas controlaria o cerco. E o cerco ainda podia ser fechado se os atenienses agissem rápido, sabe? E aí ele planejou um ataque noturno. Ele levou o exército de madrugada, chegou sem ser visto e acabou capturando lá o forte siracusano no alto. E no começo tudo funcionava bem. Os siracusanos eles foram pegos de surpresa, mas aí parece que a coisa começou a desandar. Mas por quê? Tucídides ele conta que a batalha noturna com grandes exércitos ela é por natureza um caos total, porque pelo simples fato dos soldados não conseguirem distinguir quem é amigo dos inimigos no escuro, né? Então as chances de dar uma merda era muito grande e acabou dando. Assim, eu não vou me estender para não. Tucídides conta isso em extremo detalhe, mas eu não vou me estender para não tomar muito tempo, né? Mas Tucídides conta que o pânico foi generalizado. Os atenienses lutando com outros atenienses no escuro, inclusive homens caindo assim pelas escarpas da montanha, soldados fugindo sem saber para que direção. E isso meio que resultou, acabou que começou com a vitória, acabou resultando numa derrota completa. E o pior de tudo era que ali era meio que, como se fosse assim, a última chance real de fechar o bendito cerco. E aí, meio que depois dessa derrota, né, os generais, mais uma derrota, né, teve essa, teve a no Porto, mas os generais atenienses precisavam tomar uma decisão. E meio que, no princípio, eles não conseguiram, eles estavam muito discordando entre si, um queria partir, foi uma confusão danada, o outro queria ficar, mas, assim, para resumir muito, eles, ao final, concordaram em partir. E aí os preparativos começaram a serem feitos meio que em segredo, né? E avisando devagarzinho os soldados, discretamente. A partida estava marcada lá para um determinado dia. E quando esse dia chegou, quando eles estavam prontos para partir, aconteceu um eclipse lunar. E aí
chamaram os adivinhos, né? Os adivinhos aí que entendem dessas coisas, desses presságios, e eles acabaram dizendo que aquilo era um sinal mau, que um mau agouro, um presságio ruim. E eles acabaram fazendo umas contas lá muito doidas e disseram, olha, a gente tem que ficar parado aqui por 27 dias, a gente não pode nem avançar, nem ir embora, né? Os deuses estão dizendo que a gente tem que ficar aqui durante esse prazo. E aí o general Nícias, ele era muito supersticioso e acabou acatando esse conselho. E aí o que aconteceu foi que nesses 27 dias os siracusanos conseguiram fechar totalmente o porto. E com o porto fechado, os atenienses agora que estavam cercados, né, e precisavam romper o bloqueio, ou estava tudo perdido. E aí eles meio que, né, na última chance assim, eles decidiram colocar todos os homens disponíveis nas naus e forçar a saída. Era tudo ou nada. E o final disso, o E o final disso tudo? Mais uma derrota para os atenienses. Não foi uma derrota parcial, foi uma derrota total. Naus afundadas, naus capturadas, naus queimadas, tripulantes mortos, os sobreviventes chegando à praia, correndo desesperadamente para o acampamento. Aí, depois dessa derrota, né, avassaladora, Demóstenes meio que ele ainda propôs uma última tentativa, meio que tripular as 60 naus que ainda serviam e forçar a saída ao amanhecer. O Nícias, o general, ele concordou, mas os marinheiros se recusaram a embarcar. E aí? Eles estavam com tanto medo que eles preferiram a retirada por terra, mesmo sem saber para onde ir e com o exército inimigo caçando eles pelo caminho, e do que tentar mais uma vez a saída pelo mar. E aí, cara, o que vem depois é uma das narrações, assim, meio que posso dizer, mais sombrias, considerada mais sombrias da literatura grega. Era, eram 40 mil homens partindo de madrugada, abandonando o acampamento, deixando os feridos para trás, toda aquela cena de soldados se agarrando nos companheiros, implorando, clamando para serem levados, mas deixado para trás mesmo, cadáveres também, uma saída totalmente desesperada às pressas. E Tucídides ele diz que aqueles homens, aquela situação, aquele contexto parecia uma cidade inteira em fuga. Não por exagero, porque era mesmo uma cidade inteira literalmente em fuga. 40 mil pessoas e no caminho os siracusanos perseguiam eles sem dar sossego, cara. E até que chegou um dia em que os atenienses finalmente eles se renderam. Eles tentaram ainda negociar alguma coisa, né, que podia, mas teve boquinha pro lado deles não. Os siracusanos eles executaram os generais atenienses, Demóstenes e Nícias. E os sobreviventes foram jogados lá nas pedreiras, né, para trabalho forçado em Siracusa. Não precisa nem dizer que a maioria não iria sair viva de lá, né? E aí a gente vai chegando, nesse momento o livro 7 vai chegando ao final, com Tucídides dizendo o seguinte, que este foi o maior evento da guerra. E, segundo o que parece, de todos os eventos helênicos no qual se há registro. Ele foi o mais brilhante para os vencedores e o mais funesto para os perdedores. Atenas perdeu mais de 40 mil homens entre mortos e prisioneiros em toda essa expedição do começo ao fim. Perdeu toda a frota expedicionária, perdeu 2 dos seus melhores generais, perderam os aliados ali na região da Sicília, que agora viraram, né, para o lado vencedor. E o pior de tudo era que Atenas ainda estava em guerra com Esparta, né? Dessélia, o postozinho, né, que Esparta estava ocupando lá dentro do território da Ática, estava lá, uns espartanos incomodando. E aí ele entra no livro 8, né? O livro 8 vai ser o último, né, da nossa série, infelizmente, e vai mostrar o que sobrou. Que era Atenas tentando sobreviver desesperadamente, sem frota, sem recursos, com os aliados começando a debandar, a se rebelarem e indo para o lado de Esparta, né? E uma crise política interna que vai trazer de volta à tona uma classe
que os atenienses haviam lutado décadas para expurgar lá de dentro, que era a classe dos oligarcas. E Alcibiades ainda vai voltar, viu? Ainda vai aprontar muita coisa. Então, meus amigos, essas foram minhas interpretações sobre esse livro 8, um livro que vai realmente resumir o desastre ateniense na expedição à Sicília. Livro 7, perdão. Próximo episódio, último e final, que vai ser o livro 8, que aí vamos encerrar todo esse ciclo. Quero ver muito você lá. Vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. Valeu.